e por diante, nós vamos entrar em alguns assuntos teológicos do Evangelho de Mateus, não tanto agora, mas a partir do capítulo 16, esse Evangelho é marcado por essas questões mais doutrinárias, teológicas, e vai ser um tempo muito bom para a gente meditar de forma profunda sobre essas doutrinas que Jesus apresenta daqui por diante. Mateus capítulo 16, Jesus já está aqui por volta já do seu segundo ano de ministério, já caminhando para o seu último momento, enquanto aqui em terra, servindo, ensinando, fazendo aquilo pelo qual ele veio fazer, tá bom? E muitas coisas nós já vimos da peregrinação de Jesus enquanto aqui, no seu ministério. E uma das coisas que nós temos presenciado é que quanto mais Jesus vai caminhando e o tempo vai passando, as perseguições elas também vão se intensificando. E tem um propósito disso acontecer, porque essa perseguição ela se intensifica de tal maneira que ela culmina exatamente na crucificação, certo? Então é uma perseguição que ela vai aumentando a sua proporção e ela tem o seu clímax, onde aqueles que o perseguem o matam, certo? Muito embora nós compreendemos e vamos ir compreender isso de forma melhor ao longo de toda essa exposição, de que isso era planos e projetos de Deus, mas isso obviamente não tira as implicações, que inclusive vamos começar hoje a falar sobre isso, de como o mundo se levanta para exatamente pelejar contra Deus e tudo aquilo que chama de Deus. Mateus capítulo de número 16, verso 1 ao 4. A 4 vai ser suficiente para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Aqui é suficiente. Vamos orar e pedir a Deus que nos ensine. Deus querido, mais uma vez em Tua presença nós nos encontramos em oração. E poderíamos, ó Deus, passar a noite fazendo isso, porque reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Sabemos, ó Deus, que não é o nosso intelecto desenvolvido, a nossa capacidade cognitiva elevada, que conseguimos compreender essa verdade se não for por meio da iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, vem nesta noite falar aos nossos corações a verdade das Escrituras. Que o Senhor não somente fale a nós que aqui estamos, mas também todos aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor também, ó Deus, ministre poderosamente aos seus corações. Nos ajude, ó Deus, nesse momento, a estarmos compenetrados, atentos, com disposição que vem de Ti, para ouvirmos a Tua voz, amadurecermos, sermos edificados, compreendermos todos os desígnios que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Nos ajude em nossas limitações e na nossa falta de compreensão. Assim nós oramos ao Senhor, suplicando a Tua ajuda. No nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, a partir do capítulo 16, é marcado, começa de forma mais intensa, toda essa perseguição que a gente já vem acompanhando, que vai acontecendo na pessoa de Jesus Cristo. Quantas acusações, quantas perseguições Jesus já sofreu. E isso daqui para frente vai só se intensificar. E o capítulo 16 começa então nos lembrando de alguns grupos que já têm acompanhado Jesus com essa pretensão de acusar Jesus, de tentar Jesus, de pegar Jesus. Como nós já vimos, eles já estão tramando matar Jesus. Nós já vimos eles dizendo isso, de que eles estavam agora procurando oportunidades para fazerem isso, tramando contra a vida de Jesus. E o versículo 1 vai dizer,
aproximando-se os fariseus e os saduceus. É interessante que o capítulo 16, ele começa praticamente igual ao capítulo 15. Veja o capítulo 15, o primeiro verso. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Então você percebe que esses grupos estão constantemente tentando de alguma maneira cercar Jesus. E no capítulo 15, esse grupo foi a Jesus vindo de Jerusalém para tentar acusar Jesus de ser impuro, de que ele e os seus discípulos não lavavam as mãos, tudo aquilo que nós já vimos aqui na exposição do capítulo 15. E agora, no capítulo 16, esse grupo surge novamente. A gente já está acostumado a ouvir esses nomes, fariseus, saduceus, a gente já está acostumado, mas o leitor original, quando ele faz essa leitura, ele se espanta. E o espanto de olhar que aproximando-se os fariseus e os saduceus, para eles é um espanto fazer essa leitura. Por que para eles é um espanto? É como se dissesse, olha, chegou aqui o torcedor do Fortaleza e do Ceará junto. Alguma coisa tá meio estranha. Porque, por natureza, a gente sabe que esses dois clubes são rivais, né? E que geralmente os torcedores eles ficam nessa rivalidade. Saduceus e fariseus não eram um grupo amistoso. Era um grupo que se degladiava por poderes religiosos e políticos. Então, quando o leitor original faz essa leitura, fariseus e saduceus juntos, alguma coisa, como é que é o negócio? Chegou junto, de mão dada, os fariseus e saduceus se uniram para chegar até Jesus. Isso é extremamente improvável. Por isso que, fazendo a leitura, e o leitor original, ele vai exatamente se espantar com isso. Como é que dois grupos rivais, eles se unem? E aí é onde a gente vai aqui gastar um pouquinho, meditar o que acontece, o que aconteceu para que esses grupos rivais se unissem nesse exato momento. Ora, eles eram diferentes em muitos aspectos. Os fariseus eram os líderes das sinagogas. E os saduceus eram os responsáveis pelo templo e todo o serviço sacerdotal. E havia toda uma rivalidade de poder político e religioso. E até teológico e doutrinário. Uns acreditavam em uma coisa, outros acreditavam em outras coisas. E eram distintos em muitos aspectos. E aqui eu não vou numerar para não gastar tempo, porque essa não é a minha proposta. Mas o que eu quero apresentar para você é que eles eram diferentes. E essas diferenças não eram amistosas entre eles. Essas diferenças, elas eram conflituosas por questões religiosas e políticas. Então, o que salta aos nossos olhos no capítulo 16 é como o autor apresenta eles aqui unidos nesse momento. Uma união que era improvável se torna provável. E isso acontece porque eles têm um objetivo comum. O objetivo comum dos saduceus e dos fariseus é juntarem-se para pelejar contra a pessoa de Jesus Cristo. Então, é aquilo que nós já vimos acontecendo no capítulo 15 que eu mencionei. É aquilo que o salmista, no Salmo 2, no Salmo 2, verso 2, vai discorrer. De que os reis e os príncipes se unem, se juntam para pelejar contra o ungido de Deus, que no caso é o Cristo. E é exatamente isso que acontece. Os saduceus e os fariseus, nós poderíamos dizer que é uma figura que representa todo um mundo que se une, mesmo em suas diferenças, mas se unem para exatamente pelejar contra aquilo que é de Deus. Por isso que as Escrituras, ela nos recomenda que a gente não deve se unir ao mundo, porque o mundo ele tem uma pretensão, muito embora haja muitos aspectos diferentes do mundo, a sociedade, em seu âmbito de aspecto de vida, de realidade, são diferentes em muitas coisas, mas quando se chama Deus, tudo se junta para pelejar contra a figura de Deus. Esquece as diferenças, porque nós temos um alvo maior, que é Deus e o seu Filho enviado. É isso que nós vemos. Por isso que as Escrituras,
elas são muito enfáticas quando diz que nós precisamos ter cuidado com o mundo. Tiago vai dizer, inclusive, no capítulo 4, verso 4, que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Exatamente por causa disso, porque o mundo é inimigo de Deus. E eles se juntam, se unem em comum acordo para pelejar contra Deus e tudo aquilo que se chama de Deus. Então, nesse momento, nós vemos os fariseus e os saduceus se juntando para fazer exatamente isso. E eles então chegam diante do Senhor, e o texto vai dizer que eles chegam exatamente com o objetivo. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, a palavra a seguinte vai dizer exatamente o que eles vieram fazer diante de Jesus. Segundo o texto, o que eles vieram fazer? Qual é a palavra que vem depois? Aproximando-se os fariseus e os saduceus. Tentando. Eles chegaram para tentar o Senhor Jesus. Ou seja, eles tentam ao Senhor a semelhança do maligno que tentou Jesus no capítulo 4, que nós vimos. Nós já vimos que essa é uma característica do maligno, do diabo, de tentar as pessoas. Nós já vimos que o nosso Deus não tenta ninguém. Ele prova as pessoas, mas o maligno tenta. Então esse grupo é um grupo enviado pelo maligno para exatamente tentar a pessoa de Cristo Jesus. Eles se unem para tentar o Senhor Jesus. E eles então tentam o Senhor Jesus com a seguinte questão: pedindo ao Senhor que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Talvez, na primeira leitura, você poderia dizer: esses camaradas, na verdade, eles estão atrás de evidência para fortalecer a sua fé. Eles chegaram diante do Senhor para pedir um sinal ao Senhor, na verdade, porque eles querem ter a sua fé fortalecida ao ver, ao presenciar aquilo que Jesus pode realizar. Mas o texto, ele nos impossibilita de fazer esse tipo de leitura, porque o próprio texto vai dizer que qual for a pretensão deles de pedir um sinal ao Senhor. Eles pediram um sinal ao Senhor para tentar ao Senhor. Para tentar ao Senhor. Como o maligno fez lá em Mateus capítulo 4. Se tu és mesmo filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Pula daí de cima aí do pináculo e os santos anjos aí vão te amparar. Eles chegaram com uma pretensão de tentar o Senhor, de tentar fazer Jesus pecar contra o Pai ou tomar uma atitude que não convinha naquele momento. Então, eles pedem um sinal não porque eles queriam se maravilhar, como aconteceu no relato anterior que nós vimos no capítulo 15, verso 31, que foi aquele momento em que Jesus cura várias pessoas. Lembra? Vamos ver o verso 31 aí, do capítulo 15. Depois que Jesus realiza vários sinais diante do povo. Olha a reação do povo. De modo que o povo se maravilhou ao ver tudo aquilo que Jesus estava realizando. As pessoas que ali estavam se maravilharam, mas eles não pediram um sinal porque queriam se maravilhar. Certamente não. Eles pediram um sinal porque eles queriam tentar ao Senhor Jesus. E não somente isso, mas a postura deles é de acusação. Porque perceba o que diz o verso 1. Tentando, pediram ao Senhor que lhes mostrasse um sinal vindo de onde? Do céu. Eles pediram a Jesus que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, eles acusam novamente Jesus de não ter nenhuma parte com Deus. Eles acusam Jesus novamente que tudo aquilo que ele estava realizando até o presente momento não vinha do céu. Por isso que eles foram enfáticos. Realiza agora um sinal no meio de nós que venha do céu. Na verdade, eles já disseram, no capítulo 12, verso 24, que esse aí não faz sinais vindo do céu, não. Esse aí só faz o que faz pelo poder do maioral dos demônios. Lembra? Que eles acusaram Jesus, no capítulo 12, verso 24, acusaram Jesus de que tudo que ele fazia no poder do maioral, do Bezebu, no maligno. Então eles vieram exatamente novamente para tentar Jesus, para dizer, esse aí é uma farsa.
Esse aí, na verdade, não faz nada vindo do céu, porque eles já haviam dito que o que Jesus realizava, ele não realizara com o poder que vinha do céu, mas ele realizava pelo maioral dos demônios. E por isso, então, a forma com que eles chegam e o pedido que eles fazem é um pedido que acusa novamente Jesus de não ter parte nenhuma com Deus. Por isso eles disseram: mostra-nos um sinal vindo do céu. Agora é interessante a resposta com que Jesus dá a eles. Vejamos. Verso 2 e 3. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Eles estão pedindo um sinal ao Senhor Jesus. E Jesus responde a eles: ora, vocês têm a capacidade de olhar para o céu e dizer vai chover ou não vai chover, vai ter tempestade ou não vai ter, vamos ter um bom tempo. Vocês conseguem olhar para a natureza e fazer certas compreensões de discernimento. Como é que então vocês não conseguem compreender e discernir tudo o que está acontecendo? Essa pergunta de vocês não faz sentido. Porque quantos sinais Jesus já não realizaram no meio deles, e eles fazem essa pergunta, fazem um sinal que vem do céu. Vocês têm a capacidade de discernir as coisas da natureza, olha para o céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. O que Jesus, na verdade, está querendo dizer a eles é que a incapacidade deles, o motivo da incapacidade deles de reconhecerem os sinais que Jesus está fazendo, e por isso pediram mais sinais, como se Jesus não tivesse fazendo nenhum, é porque eles são cegos espirituais. Eles não conseguem compreender isso. E Jesus, na verdade, faz um reflexo da postura deles, como eu disse. Eles foram enviados para tentar o Senhor. Eles foram enviados como maligno que tenta. E o próprio maligno cegou eles de terem essa compreensão, que é exatamente o que diz as Escrituras. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, lembra que diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não consigam compreender o Evangelho. Então, na verdade, isso é só um reflexo. Esses homens estão ali representando exatamente o maligno. E eles foram cegos, estão cegos. O maligno os cegou para que eles não consigam ter essa compreensão. Porque as coisas espirituais, elas se discernem de modo espiritual. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. As coisas espirituais se discernem de modo espiritual, e por isso que eles estavam ali e assim. E Jesus diz, olha, vocês conseguem ter discernimento sobre as coisas da vida, mas vocês não conseguem ter discernimento sobre as coisas espirituais. Por isso que vocês estão me pedindo sinais. Vocês conseguem compreender, olha para o céu, conseguem identificar as coisas, discernir as coisas, mas não conseguem discernir o que está acontecendo por meio de mim e através de mim. E a resposta disso é porque vocês são cegos. Vocês são cegos espirituais, vocês não conseguem compreender todas essas coisas. Ou seja, eles conseguem discernir, perceba, eles conseguem discernir corretamente os aspectos da criação de Deus, mas não conseguem enxergar o Senhor da criação diante deles. Eles conseguem olhar para o céu e discernir os aspectos da criação, mas não conseguem enxergar o Senhor da criação diante deles. Perceba a cegueira. Compreendem o céu, mas não conseguem enxergar o Senhor do céu, que fez os céus e tudo mais. Esse era eles diante do Senhor. E como nós já vimos, todas as manifestações miraculosas que Jesus realizara, ele tem um objetivo maior e principal. Qual é?
revelar quem ele é. Já vimos isso inúmeras vezes aqui. Tudo que Jesus faz, os sinais, os prodígios, tudo tem um objetivo: mostrar quem ele é. Então, diante de tantas coisas que ele já fez, como eles não conseguem enxergar quem Cristo é, o Senhor da criação diante dele? Conseguem compreender os aspectos da criação do céu, mas não conseguem enxergar o Senhor da criação diante deles. E olha que Jesus deu inúmeras provas de quem ele é, exatamente realizando os sinais. A pergunta é: será que se Jesus realizasse mais um diante de tantos que ele já fez diante deles, mudaria? Mudaria? Diante de tantos que Jesus já fez, resolveria o problema? E como eu disse, a pretensão deles de pedir um sinal não era isso: Senhor, faz só mais um para mim crer. Não é essa. Não é isso. Não era aquele pedido, como nós vamos já ver, de Gedeão: Senhor, bota o orvalho só aqui para me crer. Não era isso. A pretensão deles não era essa. A pretensão era tentar o Senhor. Ainda que fosse isso, e nós veremos as consequências de talvez se assim fosse esse pedido. Mas muito longe do pedido deles serem assim: Senhor, faz só um sinal aqui para mim amadurecer a minha fé, para mim que eu estou assim meio fraco. Se o Senhor fizer, pronto, eu vou ver e vou ficar fortalecido. Crente eu vou ficar quando eu ver o Senhor fazendo esse sinal aí. Faz aí, vai lá, por favor. Não é essa a questão aqui. Não é isso. Não se trata disso. Eles estão aqui para tentar o Senhor. Eles estão aqui. E Jesus, como conhece os corações, ele está revelando de forma pública o coração desses que chegou diante dele e que está tentando. E a primeira coisa que Jesus revela ali diante é que o pedido deles revela, na verdade, a sua incredulidade e a sua cegueira. E por isso eles pedem um sinal. E quando Jesus revela o coração deles, Jesus dá um choque. Versículo 4. Duas coisas Jesus diz que reflete o coração deles. No versículo 4, na parte A do versículo, olha o que Jesus diz deles: vocês são uma geração má e adúltera. Por isso vocês me pedem um sinal. Esse pedido de vocês reflete quem vocês são. Vocês não são crentes, vocês não estão aqui querendo fortalecer a fé de vocês. Na verdade, vocês são maus. E por isso vocês vieram aqui e estão me tentando, pedindo um sinal. Na verdade, é isso que vocês são. Jesus então desmascara aqueles que lá estão, dizendo exatamente isso. Eles eram maus e adúlteros. Eles eram não somente maus, mas adúlteros. E aqui a ideia do adúlteros não é a ideia da relação de homem para com mulher, mas é a ideia de adultério espiritual. Aquilo que as Escrituras vai trabalhando, como por exemplo em Malaquias, em vários outros textos do Antigo Testamento, a ideia de deixar Deus por outra coisa. E era exatamente isso que eles faziam, os fariseus e os saduceus, como nós já vimos. Toda essa galera, toda essa nata da religiosidade daquele tempo, eram pessoas que adoravam um Deus que havia sido construído por eles mesmos, com suas leis e com as suas tradições. E, portanto, não era o Deus verdadeiro que eles adoravam. Eles adoravam um Deus que eles haviam mesmo construído. E por isso que eles eram adúlteros. Por isso que eles não glorificavam ao Pai por meio do Filho. Eles não conseguiam enxergar essa relação de Cristo com seu Pai. Por isso que eles não conseguiam compreender os sinais que Jesus realizava no meio do povo. Porque os sinais que Jesus realizava vinham do seu Pai. Veja comigo o texto de João capítulo 14, verso 10, 11. Coloque para nós aí, por favor. João 14, 10. Eu sei que sempre é o 21, né, que a gente fala, mas hoje é o 10. Olha o que ele diz. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, aquilo que Jesus realizava testificava dele e do seu Pai, porque as obras são as mesmas. Então, quando Jesus realizava as coisas no meio do povo, ele estava não somente testificando de si, mas também do seu Pai. Mas também do seu Pai. Reconhecer o Pai era reconhecer o Filho. Reconhecer o Filho era reconhecer o Pai. E Jesus realizara tantos sinais e maravilhas para que o povo pudesse crer quem ele é de fato, o enviado do seu Pai, o Messias. O Messias. E os sinais e os prodígios que ele realizava testificavam a seu respeito e a respeito do seu Pai. Volte para o nosso texto. Mas eles não criam, porque o seu coração era mau. Porque o seu coração era mau. Que é aquilo que João vai dizer. Quando ele chega, eles rejeitam a luz, porque eles amaram mais as trevas, por causa das suas obras que eram más. Por causa das suas obras que eram más. Eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem. E Jesus vai dizer: vocês sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Meus irmãos, aquele momento era um momento especial. Só um cego espiritual para não compreender isso. Aquele momento em que Jesus estava aqui conosco, o Emanuel, Deus conosco, é aquele tempo que Paulo chama de a plenitude dos tempos. Era a plenitude dos tempos, o momento em que o Verbo se fez carne e habitou em nós. Esse tempo foi um tempo especial, de tal maneira que a terra só vai presenciar isso novamente quando Cristo vier. Mas foi um momento único na história da humanidade, desta terra. Não foi qualquer momento. Ora, a vinda de Cristo foi anunciada com sinais, não é verdade? Os profetas, Deus anunciando a vinda daquele que estava vindo, o momento da plenitude dos tempos. Anjos vieram anunciando tantas coisas. Ele está chegando, ele está chegando. Mandou João Batista para preparar o caminho, para anunciar a vinda daquele que estava vindo. Muitos sinais. Ele chega e ele continua dando sinais. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio instaurar o reino, o próprio rei em pessoa, estava entre nós, instaurando o seu reino, o reino de Deus. Quantos sinais ele não deu para aquela geração? Quantos sinais ele não deu para aquela geração de quem ele era e o que ele estava realizando naquele meio. E de repente um grupo chega e diz: nos dá um sinal. Nos dá um sinal. Eles não compreendiam que a plenitude dos tempos havia chegado, que o reino estava sendo instaurado pelo próprio rei. Estes são os sinais a que Jesus se refere. Por isso ele diz: não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Lembra o que foi aqui, quase todo sermão eu lembro o que foi que Jesus disse para João, mas é porque é importante demais aquilo. Lembra o que foi que Jesus disse para João quando João mandou perguntar quem ele era? Rapaz, diga que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando. Esses são os sinais. Esses são os sinais de quem eu sou. Você não está compreendendo que é chegado o reino de Deus? Esses são os sinais do tempo. Que tempo é esse? O tempo em que o rei está aqui, instaurando o seu reino. Instaurando o seu reino. Mas eles não conseguiam compreender isso. Eles não conseguiam discernir isso. E era exatamente porque eles eram maus. Uma geração má e adúltera pede um sinal ao Senhor. Jesus lhes nega o pedido. E Jesus lhes nega o pedido
dando a seguinte resposta no verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Na verdade, Jesus poderia aqui ter dito, eu já deixei aqui um monte de sinais para vocês. Mas ele fez questão de reiterar um sinal apenas. E essa não é a primeira vez que ele faz menção disso. Outra vez, nós já lemos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus dando essa resposta para essa geração má e adúltera, que acompanhava Jesus tentando pegar ele, e essa não é a primeira vez que ele dá essa resposta. Essa já é a segunda vez que Mateus registra isso. Jesus dizendo isso, vocês não terão outro sinal além do sinal que já foi vos dado, o sinal de Jonas. Quando nós fazemos a leitura de Jonas, nós vimos toda aquela narrativa, aquela história belíssima, mas todos nós sabemos que Jonas é um tipo de Cristo. Ele aponta para algo maior que também estava para acontecer. Assim como Jonas esteve dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim também Jesus Cristo esteve morto durante 3 dias e 3 noites, né? E ele ressuscitou ao 3º dia. Isso é o sinal de Deus. Esse era um grande sinal de Deus. E então Jesus estava dizendo, eu sou o cumprimento disso. É o sinal dos tempos. O que está acontecendo é exatamente isso. É aquele momento que ele chega na sinagoga, faz a leitura do texto e diz, pronto, é cumprido o momento, aqui fala de mim, sou eu, em pessoa. Aqui Isaías está falando de mim. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer para todos aqueles que ali estão à volta dele. A ironia é que eles pediam um sinal, mas estavam cegos a todos os sinais à sua volta. E aqui, interessante, é que os sinais de Deus, na verdade, eles não têm a pretensão de converter o coração de ninguém. Os sinais de Deus, na verdade, revelam uma fé verdadeira da incredulidade. É isso que nós temos presenciado. Jesus está realizando sinais e prodígios e vai sendo despertado, vai sendo ali destacado a fé verdadeira da incredulidade. Sinais não convertem ninguém, porque se sinais tivessem a capacidade de converter as pessoas, toda aquela geração seria crente. Se sinais convertessem, por favor, desliga aí o telefone. Se sinais, de fato, convertesse pessoas, aquela geração inteira estaria convertida. Porque foram os inúmeros sinais e prodígios que Jesus realizara no meio do povo. Então isso fica claro. Pelo contrário, quanto mais Jesus realizava sinais e prodígios no meio desse povo, mais incrédulos eles ficavam. Mais incrédulos eles ficavam. Meus irmãos, e nós vamos já ver aqui nas aplicações, o Verbo encarnado estava diante deles. Para que sinal maior do que esse? Se eles não conseguiam crer, olhando para o Deus em pessoa, tocando nele. O problema era esse. E o texto encerra, para a gente partir para as nossas aplicações, seguindo aqui o modelo dos meninos hoje, explicando o texto e depois aplicando. Dá uma bolinha para vocês. O texto encerra dizendo a seguinte coisa, de que, e deixando-os, retirou-se. Essa expressão de que Jesus os deixou, de que Jesus se retira diante deles, é como se fosse um ato de entrega. Jesus está diante de uma geração má e adúltera. E Jesus, então, é como se ele tivesse exatamente fazendo aquilo que ele disse aos seus discípulos. Chegando no lugar, não recebendo vocês, bate as sandálias aí em protesto, em juízo. Jesus faz exatamente isso. E deixando-os, retirou-se da presença dele. Essa expressão é como se Jesus estivesse exatamente fazendo isso, entregando
duas coisas é vista nesse momento. A primeira, a dureza de coração. A dureza de coração, ela é oriunda da nossa própria natureza. Todo ser humano nasce com o coração duro, com dureza de coração. Porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa, cegos para as coisas de Deus. E esses homens eram a prova apenas disso. Mas não somente esses homens tinham dureza de coração, mas esses homens foram endurecidos de coração. Calvino, nas Institutas, vai nos ensinar a diferença dessas duas coisas. A dureza de coração é aquilo que todos nós temos, que nós nascemos na nossa natureza pecaminosa. E aquele que tem um coração endurecido é aquele que foi alvo do juízo de Deus. Coisa horrível é quando Deus endurece o coração do homem. É aquilo que ele fez com Faraó, que é descrito em Romanos capítulo 9. Ele endurece o coração daquele homem para exercer juízo sobre aquela nação. Coisa terrível é quando Deus endurece o coração do homem. Nós já vimos isso aqui nas pregações de Mateus. Jesus fazendo isso, endurecendo o coração das pessoas como forma de juízo. E Jesus faz exatamente isso. Ele se retira diante daquela geração má e adúltera que estava ali diante dele, tentando ele, usados pelo maligno, que se juntaram um complô ali para tentar ele, para pelejar contra ele. E um ato de justiça dele, ele endurece esses corações, ele sai da presença deles como um ato de entrega. Terrível coisa é quando Deus entrega o homem, que é aquilo que a gente vê também na descrição de Romanos capítulo 1. A descrição de que Deus entrega o homem às suas paixões, à sua própria natureza, à sua pecaminosidade. É terrível. E nós vimos a descrição de Paulo, quão horrível é o homem que é entregue por Deus nesse endurecimento de coração. Vejamos aqui algumas aplicações desse texto pequeno, mas que nos fala algumas coisas. A primeira é o avanço. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente consegue ver o reflexo desses homens que estavam diante de Deus. Uma geração que tinha capacidade de discernir muitas coisas. Esses homens tinham a capacidade de olhar para o céu e fazer previsões top. Vai chover, não vai, tinham essa capacidade. Nos nossos tempos não é muito diferente. Nós vivemos em um tempo onde o avanço científico e tecnológico nos mostra como o mundo sabe de muitas coisas. O homem hoje consegue dar precisão de planetas, de lugares, de buraco negro, de tantas coisas. O homem é capaz de dissecar o corpo humano e trazer informações preciosas. Tantas coisas, o homem pode dar informação sobre a criação de Deus. O homem é capaz hoje de discernir muitas coisas do mundo criado. Mas perceba, quanto mais o homem avança no conhecimento científico e tecnológico, mais cego ele não fica com as coisas de Deus? Sim ou não? Perceba, nós vivemos em uma geração que, olhando para essa, está muito à frente na sua capacidade de discernir as coisas do mundo criado. A sua capacidade, o seu avanço intelectual, de inteligência, de descobrimento das coisas. O avanço científico e tecnológico está aí para nos dar essa prova. Mas quanto mais o homem aprende a discernir as coisas do mundo, maior também é a sua incapacidade de discernir as coisas do reino de Deus. Nós vivemos em uma geração má e adúltera também, que não quer nada com Deus, que não enxerga nada do reino de Deus, não consegue compreender nada. E muitas vezes eles se gabam no seu conhecimento, na sua capacidade de discernir as coisas. Eles se gabam na sua capacidade de discernir as coisas, no seu conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas deste mundo, enquanto não conseguem perceber que são cegos espirituais. E isso é uma questão obviamente, também de valores. Eles enxergam por valores demais a capacidade de discernir todas as coisas nesta vida em detrimento às coisas do reino de Deus.
Muitas vezes assim também somos nós. Sabemos de muitas coisas, mas pouco sobre os elementos fundamentais do reino de Deus. Já parou para pensar? Às vezes eu brinco com as pessoas, né? Eu disse, rapaz, legal, sabe tudo aí sobre a série, todos os personagens, beleza. Pois então me pergunta quem foi Amós. Quem é? Tem esse na Bíblia? Eu nem sabia. Como assim? Conhece as séries todas, tem todo conhecimento sobre tudo. Sobre as coisas desta vida. Mas pouco conhecimento ou quase nada sobre os elementos fundamentais do reino de Deus. Isso se dá exatamente por essa questão da inversão de valores, muitas vezes, que toma conta de nós. Talvez não sentimos tanto interesse assim de compreendermos as coisas do reino de Deus. Talvez não traga valores de vida ou alguma outra coisa. Talvez não seja tão desejado assim por nós. Não desejamos ter tanta compreensão sobre as coisas do reino de Deus. É preferível ter conhecimento sobre tudo no mundo. Investimos por demais para ter discernimento e compreensão sobre quase tudo no mundo. Mas quando chega nessa área, não movemos um passo para crescermos em maturidade, para termos a capacidade de discernir, nem sequer a vontade de Deus para as nossas vidas. Você consegue perceber os sinais dos tempos hoje? Você consegue olhar para o mundo hoje e conseguir fazer uma leitura, a leitura de Deus? Ora, nós temos aprendido aqui na nossa escola bíblica dominical o que Deus está realizando no mundo. Você consegue perceber isso? O que Deus está realizando no mundo? Há sinais de Deus no mundo? Deus está realizando uma obra no mundo? Deus está fazendo algum mover no mundo? Há sinais para nós? Conseguimos enxergar todas essas coisas? Você acha que há sinais de Deus na história da humanidade? A humanidade está caminhando para algum lugar? Deus está deixando pistas para nós? Quando você olha tudo isso acontecendo no mundo, o mundo do jeito que está e a forma com que está caminhando, isso são sinais de Deus para nós? Ou não? Você consegue perceber isso? Se consegue perceber isso, eu consigo, pastor, perceber, eu acho que o fim está próximo, acho que Jesus está voltando, muitos sinais, Como tem ajustado sua vida a essa percepção? Como tem ajustado sua vida a essa percepção de compreender os sinais dos tempos? Porque Jesus falou sobre isso. Ele disse, olha, observe as estações. Ele falou, ele não disse isso. Ele disse, observe as estações. Porque nós temos a capacidade de saber quando o inverno está chegando, quando chegam as primeiras neblinas. Nós temos a capacidade de reconhecer as estações por isso, pela forma com que cada uma delas deixa suas pistas. E Jesus vai dizendo isso. Olhe para as estações. O Senhor também vai soltando sinais e pistas para nós, para que nós possamos observar os sinais dos tempos. E ajustar a nossa vida com função a isso. Não podemos simplesmente viver a vida de forma cega, sem perceber e discernir os sinais que Deus tem dado diante de nós. Deus tem dado muitos sinais diante de nós. Mas a semelhança do texto bíblico, esta geração continua pedindo um sinal. Esta geração continua pedindo um sinal diante de tantos sinais que Deus tem dado a cada um de nós. Mas o maior sinal de Deus para esta geração continua sendo de Jonas, isto é, Cristo crucificado e ressurreto, que voltará para julgar o mundo. Por isso que a mensagem é a mesma de Jonas para Nínive, para os ninivitas. Qual era a mensagem de Jonas para os ninivitas? Arrependam-se. A mensagem de Jonas para aquele povo era arrependa-se, e continua a mesma mensagem. Veja comigo o texto de Atos, capítulo 17, verso 30 e 31. Coloque para nós, por favor, Atos 17, verso 30 e 31.
texto diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependa. Por quê? Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Quem é esse varão? Cristo Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Perceba os sinais. Deus continua dando sinais a esta geração que pede sinal, mas o sinal maior de Deus continua sendo de Jonas, quer dizer, isto é, Cristo crucificado e ressurreto. E por isso que a mensagem é a mesma de Jonas para aquela nação. Arrependa-se. Arrependa-se. Então, uma geração que pede sinais, o maior sinal é esse, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos a pedir sinais como, muitas vezes, condição para a nossa confiança no Senhor. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque Deus já nos deu os maiores sinais que nós poderíamos ter. O Senhor já nos deu. Nós precisamos identificar a incredulidade no nosso coração e parar de ficar pedindo um sinal a Deus. Cuidado com isso. Se o Senhor fizer isso aqui, pronto. Se o Senhor me der isso aqui, se o Senhor me der esse trabalho, se o Senhor me abençoar nesse concurso, se o Senhor me der... A gente fica pedindo sinais a Deus, um tom de fortalecer alguma coisa em nós, mas precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de relação com Deus. Muitas vezes nós vivemos como Gideão. Ali naquela postura. Se o orvalho aqui cair só aqui. Não, mas só aqui agora. Não, mas eu ainda estou com dúvida, só aqui agora. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar com essa postura de viver pedindo sinais ao Senhor. Todos os sinais que o Senhor já poderia dar a esta geração, Ele já deu. Paulo vai dizer que, em Romanos capítulo 1, que os atributos de Deus, eles são manifestos pela criação. Os atributos de Deus. Coloque aí para nós, texto de Romanos capítulo 1, por favor. Vamos ver aqui alguns textos legais sobre isso. Capítulo 1 de Romanos, verso 18 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo disse. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer olha o tempo verbal, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. De que maneira? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, não é de qualquer jeito, é claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, não é de agora, é desde sempre, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram criadas, mas os homens não reconhecem. Por isso, são o quê? Indesculpáveis diante de Deus. Porque o que Deus poderia fazer para que o homem conhecesse Ele já fez. O homem deveria ter a capacidade de olhar para a criação e fazer a pergunta mais óbvia: quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso? Eu tenho capacidade de olhar para o céu, discernir o tempo, mas não tenho capacidade de olhar para ele e fazer a pergunta: quem fez esse céu tão grande? O homem tem a capacidade de secar o corpo humano e ver todas as suas especificidades. Que maravilha do corpo humano, que complexidade! Poxa vida, isso tudo veio do nada, de uma explosão. Que coisa sem sentido. Mas a sociedade de hoje bate palmas para isso. A incredulidade do homem leva o homem a abrir mão da sua própria racionalidade para poder justificar a sua incredulidade. E se você não botar um negócio desse na prova, você é reprovado.
Porque é intelectual, é fino você ensinar isso, você afirmar isso. Mas veja o que o texto bíblico diz. Não precisa de sinal. Não precisa de sinal, porque o que Deus poderia claramente percebido, as coisas criadas. Por isso o homem é indesculpável. Então não existe essa ideia, eu quero um sinal para me crer em Deus, que eu não sinto Deus, não vejo Deus. Você é cego, porque deveria olhar para si mesmo, para o mundo. Para si mesmo e para o mundo. E saber que foi o Criador que fez todas essas coisas. Seu problema não é sinal, é incredulidade no coração. Porque quando os teus olhos forem abertos para ver, você vai louvar e engrandecer a Ele. O problema é incredulidade dos nossos corações. É aquilo que o salmista disse no Salmo 19, não precisa colocar. Que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento da terra anuncia o quê? As obras de suas mãos. Tem as digitais dele. Tem as digitais dele. Não tem mais sinal aqui nenhum. Não tem aqui mais sinal nenhum. Como Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 1, a sabedoria grita nas praças, nas ruas, em todo canto. Mas as pessoas são surdas e cegas. E o problema não é sinais, o problema não é se ouvir, o problema é o coração, que é tardio para crer nas coisas de Deus. Mas perceba, tem um texto que me chama muita atenção quanto a isso. Porque Deus, além de todas essas coisas, Deus nos deu o maior dos sinais e das revelações de si mesmo. Nós chamamos as Escrituras como revelação especial, revelação de Deus para nós. E é interessante uma história nas Escrituras contada por Jesus em Lucas capítulo 16. Coloca para nós aqui, essa história é fabulosa. Lucas capítulo 16, verso 27 e 31. Que é aquela história do rico e do Lázaro. Coloca para nós aí, por favor. Era aquele momento em que o rico já estava em tormento, no inferno, e Lázaro estava com Abraão, que é uma expressão do seu de Abraão do céu. E aí ele vai dizer a seguinte coisa, o rico em tormento lá no inferno. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ele se refere a quê? As Escrituras, são o Antigo Testamento. Eles têm Moisés, volta lá por favor, que eu esqueci de ler o final. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter lar com eles, eles vão se arrepender, porque é um grande sinal isso, né? Um grande feito miraculoso. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvem as Escrituras, pode enviar sua mãe ou seu pai que morreu, que eles não vão ser persuadidos. Isso é Jesus quem está dizendo, não sou eu. Isso é Jesus quem está dizendo, não sou eu. Por isso, pare de pedir sinal, porque você já tem a verdade das Escrituras. E ela é suficiente para aquecer o teu coração. E você crê. E você crê. É suficiente para isso. Ainda que venha alguém dentre os mortos lhe falar alguma coisa dessas verdades, não se deixarão persuadir. Porque a verdade é essa. Isso é o grande sinal de Deus, da revelação de Deus para nós. Para nós. Caminhando para o fim, quero concluir dizendo isso. Que o problema do homem não é a falta de sinais, e sim a sua incredulidade. Incredulidade.
A humanidade crê, para você ver, a humanidade crê e crerá muito mais nos sinais do anticristo. Que interessante. As escrituras testificam exatamente isso. Vamos ver aqui alguns textos. Coloca em Mateus capítulo 24, 24. 24, 24. Olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e grandes prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Tamanha é a capacidade de enganar por meio dos sinais. Quantas pessoas no mundo inteiro não são enganadas pelos sinais do anticristo que já opera em nosso meio, como disse João na sua carta. Que já está no meio de nós. E por isso que ele vai dizer que nós devemos discernir o que? Os espíritos. E como é que eu discerno? Como é que eu faço esse processo de discernimento de espírito? Através de quê? Da palavra. Da palavra. A palavra é que me ajuda a discernir os sinais que não vêm de Deus. Por isso, tome cuidado com esse negócio de pedir sinais. Porque o maligno é expert em fazer sinais para nos enganar, para nos confundir. Como diz o texto bíblico, ele é capaz de enganar, se possível, até os eleitos, mas não é porque Deus os guarda. Só não engana eles porque Deus os guarda. Uma vez com o Senhor, para sempre com Ele. Porque eles foram remidos pela verdade. E o engano não vai conseguir. Mas muitas vezes nós podemos sofrer as consequências. Não iremos cair, obviamente, da graça. Mas podemos sofrer em alguns momentos de nossa vida. Perceba como há um engano. A humanidade crê e crerá muito mais nos sinais do anticristo, e por isso que tem tanta facilidade. Perceba como é o mundo. Questiona por demais as coisas de Deus, mas olha para o mundo, não faz nenhuma reflexão de crítica. Mas as coisas de Deus, sempre criticando, sempre duvidando, sempre colocando em xeque. Porque é assim. O mundo olha para as coisas de Deus assim. Quantas vezes as pessoas não questionam as Escrituras? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas não criticam as Escrituras? Mas não criticam os escritos dos filósofos. Que se comparar com as Escrituras, se você for fazer uma análise, nós temos milhares e milhares de manuscritos das Escrituras. E quando você vai pegar muitas vezes textos dos grandes filósofos, você vai encontrar um punhado. Mas ninguém questiona o que está nos livros, mas se questiona o que está nas Escrituras, ainda que nós tenhamos uma vasta, certo? Formas de comprovar a veracidade dos textos das Escrituras. O problema, como eu disse, não são os sinais. O problema é o nosso coração. O milênio, bem como a encarnação de Cristo, prova que o problema dos homens não são os seus sentidos. Não é ver, não é tocar, não é ouvir e nem perceber, mas é de coração. Porque o Verbo esteve entre nós, e o que fizeram com ele? Creram nele? Ele disse que vai voltar mais uma vez, certo? Irão crer nele? Apocalipse vai dizer que quando Jesus soltar o maligno no final do milênio, o maligno juntará um exército tão numeroso como as areias do mar para pelejar contra o Senhor. Mas a pergunta é como? Se Jesus vai passar 1000 anos reinando na terra, onde todo olho verá, estará com ele, mas mesmo assim irão se levantar contra ele. O problema não é sinais, porque ele descerá sobre as nuvens com seus anjos. O problema não é sinais. O problema é coração. Incredulidade. Incredulidade. Minha oração com os irmãos nesta noite é que Deus nos livre
de toda a incredulidade disfarçada de dúvida e que coloca condição na nossa relação com Deus. Vamos orar nesta noite, pedindo ao Senhor que nos ajude. Nós temos tudo quanto precisamos para ter a nossa fé fortalecida no Senhor. A tua salvação é a maior manifestação de sinal de Deus. Tu estava morto em teus delitos e pecados e o Senhor lhe deu vida. Que coisa maravilhosa.